Começou. Se Começou. quiser preparar, pensar alguma coisa antes. Então, vamos no improviso que a gente vai desenrolando. Então vamos. Começou. E aí, Gabriel? Que é a neantropia pra você? Vamos considerar que você tá falando pra uma pessoa que nunca ouviu falar da neantropia na vida. Cara, neantropia é a arte de restaurar o homem à imagem de Deus. Tá, agora explica isso aí. Naturalmente, o homem no começo é si próprio, alguém que está buscando alguma coisa melhor da vida. Em essência, eu acredito, eu prego, enfim, é dessa forma que eu vivo, com isso que eu trabalho, essa é a neantropia. Uma vida melhor, isso que é uma coisa meio genérica que a gente acha que busca com mais dinheiro, com um relacionamento melhor, com sei lá o quê. É uma coisa só, na verdade. Uma vida melhor, tudo que a gente busca é resumido em uma grande busca que ninguém sabe que tem. E a partir dela, todos os outros objetivos e vontades e desejos e buscas, eles são sanados. Que é isso que eu chamo de imagem de Deus, de restaurar o homem à imagem de Deus. Primeiramente, restaurar a si mesmo. Se eu quero melhorar a minha vida, eu devo buscar, antes de mais nada, me restaurar à imagem de Deus. Mas de onde você tirou isso, assim? Imagem de Deus, mais semelhante, de onde você tirou isso? Então, acho que, primeiro, né, só para dar um contexto do que é isso. Daí eu falo de onde eu tirei essa porra. Quando todo mundo sabe, seja religioso ou não, já ouviu falar que Deus criou o homem à sua imagem. Isso não é um conceito religioso, é um conceito simbólico. O simbólico, ele precede o religioso, ele precede até o espiritual. Ele é como se fosse uma lei meio louca, meio metafísica, que se manifesta de várias formas práticas, literais, coisas simples do dia a dia, até a testosterona, por exemplo. Uhum. Então, o simbolismo é meio como se fosse uma outra língua. Cara, se eu estou ouvindo uma frase em francês, eu preciso traduzir ela para o português para entender. Então, se eu estou ouvindo uma linguagem simbólica, Deus criou o homem à sua imagem, eu preciso traduzir para o português para entender, tá, é isso que significa. A tradução disso é a seguinte: o homem nasceu perfeito. O homem surgiu perfeito. O homem foi criado perfeito, veio ao mundo perfeito. O homem, ele é para ser perfeito. A natureza do homem é a perfeição. Porque Deus é perfeito. O conceito, de novo, simbólico da divindade é a perfeição em todas as áreas. A imagem de algo é a sua reflexão. Deus é um princípio etéreo, espiritual. Ele está lá no céu, entre aspas, de novo, né? Tudo isso entre aspas. Então a imagem de Deus é como se ele estivesse olhando para a Terra e a Terra fosse um espelho. E os homens são essa reflexão dele aqui na matéria. Ele está em espírito, a gente está em matéria. Então, em essência, a gente começa traduzindo essa porra para o homem, quando tá bem, quando tá assim, de fato, como ele nasceu para ser, ele tá perfeito. Do mesmo jeito que uma vaca, quando tá bem, ela está comendo grama. Um leão, quando tá bem, tá comendo carne. Assim, estado normal, normalidade. De uma vaca comer grama. De um leão comer carne. De um antílope correr pra caralho. De um pássaro voar. Tipo, é óbvio que um pássaro vai voar e uma vaca vai comer grama. É óbvio que um homem vai ser perfeito. Só que não é, né? Agora, pra você indo pro outro lado, assim, dessa equação, né? Se o homem é semelhança de Deus, o que é Deus pra você? Cara, aí já vamos pra prática, né? Deus é todas as coisas boas do mundo. O simbolismo, de novo, a simbologia do que é Deus é prazer, vida, tesão, glória, riqueza, prosperidade, liberdade, verdade, luz, plenitude, amor, manifestação plena, qualquer coisa boa. Deus é todas as coisas maravilhosas. Tudo que a gente busca pode ser resumido em ser mais parecido com Deus, ou seja, ser a imagem de Deus. Então, na prática, o que essa porra significa, cara, o que é restaurar a imagem de Deus na gente? Na prática mesmo, significa você ter mais energia, ter mais dinheiro, ter mais prazer, gostar mais da vida, realmente gozar mais em todos os sentidos, até no sentido sexual, no sentido, assim, cara, aproveitar uma comida que você come, de, cara, respirar e sentir a glória que é estar vivo, valor infinito, que é você entender que você vale muito.
Você é infinitamente valioso. Se você não existisse, o mundo seria uma merda. Seria muito pior do que ele é. O que mais? Cara, falei de riqueza, falei de liberdade infinita. Você ter, cara, sabe, essa capacidade de você ser quem você é 100% pra caralho. Tipo, o tempo todo a gente vive uma vida meio reprimido, assim, meio tímido, ou meio com medo de falar uma coisa num momento específico, ou o jeito que eu vou falar, ou será que essas pessoas vão concordar comigo, ou será... E o tempo todo a gente tá meio que segurando alguma coisa, alguma vontade que a gente tem de, cara, é essa porra aqui que eu sou mesmo, e foda-se, alguém vai achar ruim, ou achar estranho, ou, nossa, eu falei muito alto, nossa, mas eu falei palavrão, essa pessoa não gosta de palavrão. Eu não perguntei nada pra ninguém. Então, eu tô dando vários exemplos de coisas que as pessoas buscam que as pessoas não têm. Tudo isso que a gente falou, as pessoas são ricas? Não, as pessoas são pobres. Tipo, todo mundo que você conhece é pobre. Quem tá ouvindo, acho que vai se identificar com essa porra. Quanta gente rica você conhece? Bom, a gente conhece alguns, né? Mas é porque a gente já tá meio avançado nessa busca, né? Mas a maioria das pessoas é pobre. E todos os amigos da maioria das pessoas são pobres. A maioria das pessoas tá cansado. Tá assim, cansadão, meio puto com a vida, acorda, desliga o despertador daquela coisa assim, como se tivesse, sabe, até na boca fica aquela sensação, né, de uma gosma, meio, é como se a vida tivesse meio gosmenta, assim. A pessoa vai pro emprego que ela acha uma merda, ela tem um relacionamento, cara, legal, mas, sabe, mano, a mulher é meio feminista e ele acha uma merda isso. Falando mais especificamente de homem, nenhum problema comum aí que todo mundo vai se identificar. Quem diz que não tá mentindo. E o cara não fala isso porque se ele falar vai dar uma briga, então o relacionamento tá meio bosta, mas ele tá, tudo bem, ele também é meio bosta. Então ele sente que ele não tem como exigir muito da mulher dele. Ele, cara, não é suficiente. Tipo, pro meu nível é essa porra aí que tem. Então você está dizendo assim, em outras palavras, que mesmo quem não é religioso está sempre buscando no seu âmago ser imagem e semelhança de Deus. Exato. Mesmo quem não é religioso, e às vezes quem não é religioso está buscando mais do que quem é. Porque quem é religioso acaba trazendo esse conceito acaba se contentando com o sutil, do tipo, eu busco a Deus. Então, se eu orar todo dia, se eu for para a igreja uma vez por semana, eu estou me aproximando de Deus. Só que o cara é pobre. O cara não transa faz 5 semanas com a mulher dele. O cara tá tomando remédio todo dia e fazendo reposição de testosterona, porque o corpo do cara não produz testosterona, que é uma anomalia absurda. O cara não tem um propósito claro na vida, não sente que tá vivendo um destino, que, tipo, se ele morresse, foda-se. Só a mulher e o filho iam achar ruim uns 3 meses, depois iam esquecer. O cara não tá porra nenhuma vivendo Deus. Isso não é Deus, cara. Ver Deus não é o seu orar e transcender e louvar ou ir pra igreja, missa católica, falar, nossa, mari, 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 mari. Isso não é Deus, mano. Isso assim, pode ser uma forma de você tentar acessar Deus em si e você sente, por isso que, cara, quem é religioso, via de regra, sente essa bênção que Deus traz, só que ele não é a imagem de Deus. Você pode estar acessando Deus na fonte. E aí é gostoso, beleza, você tem algum propósito na vida, você sente que você está conectado. Mas se você é a imagem de Deus, Deus está sendo Deus. Mas você está sendo a imagem dele? Porque é para isso que você está na porra da terra. Deus está pouco se fudendo se você bate palma para ele. Ele quer que você seja o que você nasceu para ser. Mas você acha que é possível a gente em vida viver 100% sendo a imagem de Deus? Cara, a única ressalva que eu tenho nessa pergunta é a porcentagem. Se você me perguntar, você acha que é possível em vida a gente ser imagem de Deus pra caralho? Eu falo, não só acho, eu sei. Eu sei porque eu sou e conheço gente que é. Você é uma das pessoas que é pra caralho. Mas o que é 100%, cara, nenhum ser humano está... Não é nem limitado a Deus, porque a gente tá falando da imagem de Deus. Né? Então, se eu falar, você acha que dá pra ser 100% Deus nessa vida? Eu diria, nessa vida, não. Um dia dá. Mas ser 100% imagem de Deus, em teoria dá. Mas a gente não faz a menor ideia do quão glorioso é esse estado, que não só é alcançável, mas devia ser tão comum quanto uma vaca comer grama. Tipo, você devia olhar para todo homem nesse mundo, e toda mulher também, né? Mas a gente fala mais especificamente com homem,
E você devia ver um cara rico pra caralho, que adora viver, que tá cheio de vida, cheio de tesão, cheio de energia, que entende como ele funciona, como o corpo dele funciona, como a mente dele funciona, que sabe pra que ele nasceu, que tem um propósito fodido, que é infinitamente válido. Isso devia ser tipo, tá, beleza, é uma pessoa. Vamos pensar em coisas também mais profundas, assim, menos. Como se fosse descer uma camada mais profunda do que a gente deveria estar vendo nessa pessoa, de imagem e semelhança de Deus. Além desses exemplos que você acabou de dar, para a gente ter mais concretude ainda. O que seria essa Você diz no imagem sentido de Deus? mais de virtudes, assim, então. Não sei. Cara, outros exemplos, para a galera ter mais concretude. Cara, nossa, mas isso aqui, nossa, é totalmente diferente do que eu já tinha imaginado. Porque normalmente as coisas mais de primeira camada, as pessoas já querem, né? Elas já sabem o que elas querem, elas já estão buscando, elas já têm uma clareza, né? Mas sinto que tem coisas além, assim, que seria ser a imagem de Deus que as pessoas nem pensam. Assim. Entendi. É. Dá pra gente dividir aí, pensando, sei lá, por exemplo, na espiritualidade. O que seria na espiritualidade ser a imagem e semelhança de Deus? O que é uma espiritualidade? Cara, primeiro, só um pequeno parênteses, essa é uma pergunta foda demais. Porque quem nunca foi imagem de Deus, nem sabe o que isso quer dizer. Nem sabe o quão maravilhosa a vida pode ser. E deveria ser. Igual uma vaca que nunca comeu grama. Daí você vai contar pra vaca, cara, mas quando você come grama é mó gostoso. Ela fala, tipo, legal, mas E aí, né? Como é? não conecto isso com nada, porque eu nunca senti o gosto dessa porra. Agora, você bota um chumaço de mato na boca da vaca, ela tem um orgasmo. Né? É tipo isso. Então, para dar exemplos, que, de novo, a pessoa tem que viver isso. Ela tem que perceber. E é o que o povo na Neantropia faz, né? Quando eu entrevisto a galera na Neantropia, né, para dar um testemunho de como foi a transformação, cara, é sempre assim. O cara fala, tipo, mano, eu cheguei por causa da testosterona. Mas, velho, hoje deu perguntar, mas o cara conta a história dele, como era uma merda antes, como as coisas melhoraram e tal. E daí eu pergunto, qual que é o sentimento da sua vida hoje? Eu acho que é uma boa forma de começar a responder essa tua pergunta. O que você sente hoje, né, que você não sentia antes? O que é? E, cara, todas as pessoas, elas falam de uma coisa etérea e, assim, uma coisa... Todas falam, tipo, cara, não consigo... Eu sinto como se eu fosse gigante. Eu sinto como se eu estivesse voando, velho. Eu sinto como se eu fosse um herói, velho. Como se eu estivesse transbordando. Como se cada dia fosse uma bênção, o melhor dia da minha vida. Eu sinto como se a mesma coisa, as mesmas coisas que eu já tinha antes, cara, elas agora são uma fonte infinita de prazer e alegria. E a minha vida é maravilhosa todos os dias, até quando eu vou, tipo, sei lá, fazer qualquer merda, eu vou no mercado, volto, esse é o melhor dia da minha vida. E você percebe, e é isso que eu tento passar mesmo, né? Você percebe que, cara, como eu disse, é um estado, é uma coisa. E daí a pessoa fala, cara, sim, eu tô ganhando mais dinheiro, eu tô me aproximando do meu propósito, eu conheci a mulher da minha vida, eu tô morando num lugar muito mais massa. Mas assim, isso meio que são sintomas. Você vê que o que a pessoa realmente acessou é essa coisa maravilhosa. Isso é a imagem de Deus, né? E daí a gente fala das 5 bênçãos para as pessoas entenderem, tá, um relacionamento foda pra caralho, riqueza e tal. Então eu diria que, em essência, restaurar a imagem de Deus é um processo, eu não sei nem se eu chamaria de espiritual, é existencial, sabe? Porque ele mistura espírito e corpo e mente em uma grande coisa, uma grande luz, uma coisa meio louca, assim. Que eu acho que a maioria das pessoas chamaria de espiritual porque não está muito acostumado com viver uma vida tão grandiosa. Mas na real é só a natureza humana mesmo. Então, para dar um exemplo, né, eu dei exemplos aqui do que as pessoas falam, mas para dar um exemplo próprio, cara, você conhece Deus. E eu falo isso o tempo todo. Religioso, a absoluta maioria dos religiosos não conhecem Deus. A absoluta maioria dos religiosos acredita em Deus. A absoluta maioria das pessoas que vai em igreja e fala, cara, assim, eu... Tanto que é o que as pessoas falam. A pessoa fala, eu acredito em Deus. Cara, eu acho isso a coisa mais idiota do mundo. Porque é igual eu falar que eu acredito nessas flores do cerrado aqui. É igual falar que eu acredito nesse copo. Não, mas você acredita no copo? Eu falo, não. Não acredito na porra do copo. Tá aqui, eu pego, sinto o cheiro,
Eu bebo a água, eu sinto a água me hidratando, é bom, eu coloco ele de volta, eu ouço o barulho que ele faz. Uhum. E os religiosos não têm isso, mano. Ninguém tem isso, né? Claro, quem é ateu diz que não acredita em Deus, de fato não experienciou Deus, mas pelo menos sabe disso. A maioria dos religiosos acha que sim. Porque acredita, orou, teve algum falou em línguas, ou só ficou lá orando nisso, sei lá. Mas nunca teve isso de falar, cara, eu tô vendo, sentindo, pegando, tá aqui na minha frente, não é um milagre, é uma manifestação meio louca. É isso aqui. Tipo, é uma coisa material mesmo. Uhum. E é essa sensação que o povo que vive na entropia sempre, sempre, sempre acaba atingindo. Todos os caras falam, todos que não acreditavam em Deus falam, cara, eu era ateu, mas assim, sem condições. Tipo, é impossível continuar sendo ateu. Uhum. Porque os caras conheceram Deus. Eu nunca vi um religioso converter ateu. Só via de regra, se o ateu quiser, ele vai numa igreja, às vezes tem uma experiência lá de quebrantamento, alguma coisa. Mas eu nunca vi um ateu chegar e falar: tá, peraí, você tá me dizendo que eu tenho que fazer umas paradas aqui na minha vida, eu fiz, e agora não é que eu acredito em Deus, mas tipo, é impossível dizer que ele não existe, porque as coisas que eu fiz e o que eu senti a partir disso simplesmente me comprova Deus, sem que você precise nem me explicar quem Deus é e nem usar a palavra Deus em nenhum momento. Uhum. Tipo, eu não preciso falar, ah, Deus existe. Não, eu falo, cara, ó, faça isso. Cara, você tem que fazer isso, faça aquilo. Eu nunca falei de Deus. E o cara do nada falou, Deus existe pra caralho. Sim. Porque eu só tô falando o que você tem que fazer pra restaurar a sua natureza. O cara não precisa nem saber que a natureza dele é a imagem de Deus, mas quando ele fizer essas coisas, ele vai restaurar essa natureza. Quando ele restaurar essa natureza, ele vai ver uma imagem nele, ele vai sentir uma coisa nele. E vai ser óbvio que essa coisa é tão foda, tão infinitamente maior, que só pode ser um negócio supremo e fora desse mundo e tal, é a conclusão natural do cara. Uhum. Isso é Deus. Sim. E de fato, é. Isso Nossa. é Deus. Você fala bastante desse resgate da ancestralidade, né? Então, duas perguntas, assim. Como que você enxerga essa imagem e semelhança de Deus olhando para trás, né? Tipo, se antigamente os ancestrais todos viviam isso, era isso, como que era, como você enxergava isso, se eles tinham religiosidade, enfim. E para frente, né, cara? Beleza. O para frente agora é a gente voltar a ser o que era antes e abandonar, por exemplo, a tecnologia e abandonar o que a gente tem de bom agora ou ruim, enfim. Ou é uma outra coisa? Como que você enxerga esse daqui pra frente? Assim? Cara, o microfone tá meio longe aqui, né? Para começar, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta muito boa, porque você já vai notar para trás e para frente. Eu falo pra caralho de ancestralidade e a galera sempre fica tipo, oh, mas a gente não pode voltar pro passado. Mas ninguém falou que é pra voltar pro passado. Então a pergunta que você faz já é maravilhosa, porque já entende, tá, você tá falando disso no passado, mas o que isso quer dizer pro futuro? Uhum. Então já é uma pergunta de alguém que pensa, não fica simplesmente agindo igual um primata, né? Que é o que os caras acham que a neantropia prega. Ancestralidade. Por que a gente fala tanto de ancestralidade na neantropia? Primeiro, porque muito da parte mais básica da nossa natureza se perdeu completamente na modernidade. E antigamente era automático viver isso, porque você não tinha opção. Então vou dar um exemplo. Cara que nasceu no meio de uma tribo africana que mora numa choupana e caça para comer. Esse cara não tem opção de ficar viciado num smartphone. Não tem, porque não existe a porra de um smartphone, ele não tem acesso a isso. Então, automaticamente, ele acaba se afastando menos da imagem de Deus, que é a natureza dele. Uhum. Por isso, se a gente consegue, se a gente entende o que a gente pode observar do que os nossos ancestrais faziam, a gente consegue ter uma base de referência para o que é a natureza humana. Uhum. Coisa que hoje é impossível. Impossível. O que é a natureza humana? Você olha para a modernidade, sei lá, essa porra já está tão distante de qualquer coisa que Deus fez que não tem como saber. E as pessoas se confundem por causa disso. Como é que a gente tem que comer? Cara, você tem vegano e carnívoro. E os dois estão certos de que é isso aí mesmo. Um é completamente perdido, o outro é um pouco perdido. Mas nenhum dos dois acertou. Uhum. Porque os dois estão baseando
a conclusão deles em estudos e os negócios que os caras tiraram no laboratório, em observações que fizeram de seres humanos modernos. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Você não vai num zoológico para tentar descobrir como que um urso deve se comportar. Você não vai num zoológico, na porra da jaula do urso, para tentar descobrir como que o urso é no... Como seu habitat, né? Isso não é o habitat do urso. Então você não olha na modernidade para saber como o ser humano devia se comportar. Até o termo é ver no habitat natural, né? No habitat natural, isso aqui não é o nosso habitat natural. Nosso habitat natural é o meio do mato. E aí volta aquela pergunta. Não tô dizendo vamos voltar para o meio do mato. Estou dizendo vamos ver como é que a gente vivia no meio do mato e vamos ver como é que a gente consegue continuar vivendo aqui, só que de uma forma infinitamente melhor. Isso, ancestralidade, ela é o resumo da parte da natureza humana. Então, a Imago Dei, né, a imagem de Deus, ela é retomada conforme a gente retoma a nossa natureza. Ela tem 3 camadas: natureza humana, natureza masculina ou feminina, natureza individual. Cada uma tem as suas particularidades. Mas quando a gente fala de natureza humana, a palavra-chave é antropologia. Olhar para como os seres humanos se comportavam quando eles não tinham opção de ter uma vida completamente retardada. Olhar o ser humano no seu habitat natural. Então, por isso que a ancestralidade é tão importante para a gente. Só com isso a gente mata a pau a questão da testosterona. Eu tenho 1.364 de testosterona. Um número absurdo. É 100% natural. Né? Eu ensino gente, eu tenho um curso e, cara, tem dezenas de pessoas que bateram mais de 1.000 de testosterona natural com ajustes ridiculamente simples. Só com antropologia a gente mata isso e assim, tipo, a coisa mais fácil do mundo. É 1% da neantropia é isso. Aí a gente vai para essa questão. Beleza, entendi por que a ancestralidade é importante. A gente só consegue saber qual é a natureza humana quando a gente olha para o habitat natural humano. A gente só consegue ser a imagem de Deus quando a gente restaura a nossa natureza humana, que é uma das 3 camadas: humana, masculina ou feminina e individual. Agora, para frente, qual que é a parada? Cara, as tecnologias e os avanços da modernidade, da ciência, da medicina, todas essas porra aí que a galera fica se apegando a isso como se fosse a salvação do mundo, na verdade, o objetivo dessas porra toda hoje é tentar fazer a vida humana ficar um pouco menos merda de uma forma artificial. E eles não conseguem. Um exemplo disso. Cara, mas você não acha que a medicina avançou muito? Cara, hoje a gente tem reposição artificial de testosterona. Só que os caras passaram 400 anos estudando essa porra, desenvolveram medicamento com um monte de laboratório, de ponta de linha, gastando bilhões de dólares em investimento, de um monte de pesquisa e gente que foi lá e fez um bagulho pro cara injetar para ele ter 30% dos efeitos que o próprio corpo dele já nasceu para gerar de graça automaticamente o tempo todo sem nenhum tipo de dificuldade. Então, para começar, a ciência não é 100% inútil, nem a medicina, não é isso que eu estou falando, mas para a gente estabelecer essa premissa. Ô Mário, você acende a luz aqui pra gente? Pega os dois interruptores de cima ali, já vai ajudar e talvez essa... Mas aqui tá bom já. As duas de cima tá bom já. Acho que já ajuda minimamente. Mas a gente tem que entender que a maioria do que a gente chama de avanço científico ou da medicina hoje é só uma merdinha lá que está tentando resolver um problema que ela própria criou. Inclusive, muitas vezes é um problema que foi criado de propósito justamente para girar dinheiro. Para ter indústrias bilionárias que dependem da doença humana, indústria farmacêutica. Se não tiver ninguém doente, acaba a indústria farmacêutica. Bilhões, trilhões de dólares de prejuízo. Acaba a indústria da medicina. Indústria alimentícia. Se todo mundo estiver comendo direito, não tem indústria alimentícia. Só tem gente produzindo a comida e cadeias comunitárias de logística, de produção. Então, nego, né, acho que é teoria da conspiração, quando você fala que é de propósito isso, mas, cara, é simplesmente dinheiro. Corrupção, né? Corrupção. Pessoas que querem mais dinheiro e mais poder, querem te fuder para que consigam ter mais dinheiro e mais poder. Beleza, coisa óbvia. Então, só pra gente entender isso. A absoluta maioria do que a gente chama de avanços da ciência, da tecnologia, da medicina hoje, são uma merda inútil em comparação com o que a natureza humana, que é a imagem de Deus, já devia fazer automaticamente o tempo todo. Para dar alguns exemplos. O DNA de todo ser humano que está vivo hoje, ele carrega perfeição dentária. Todo mundo devia ter os dentes 100% perfeitos, retinhos e brancos, sem usar aparelho, nem pasta de dente, nem nunca escovar os dentes, nem porra nenhuma. E os nossos ancestrais tinham isso. Eles têm até hoje, né? Eu chamo de ancestrais para trás, mas hoje tem tribos intocadas
que não escova os dentes, não tem aparelho, não tem dentista, não tem porra nenhuma. E, cara, os dentes são 100% perfeitos. Todos os 32 dentes, incluindo os sisos, nascem. Todos. Não lembro se é 32 ou 34, mas enfim. Todos os dentes estão lá, retinhos, bonitos. Agora, me cita uma pessoa que não usou aparelho. Você conhece? É difícil. Então, tá, mas o aparelho não é um puta avanço, porque as pessoas têm o dente torto. E o que seria das pessoas sem o aparelho, que é o avanço? Cara, o problema não é que os caras não têm aparelho para consertar o dente torto. O problema é que a porra do dente tá torto. Por que que tá torto? Então a questão não é que as soluções da ciência e da tecnologia são maravilhosas, é que os problemas que elas tentam solucionar nem existem num cenário natural. Eles nem deveriam ser um problema. Então a questão quando a gente fala de retomar a natureza humana, retomar a imagem de Deus, a gente está falando de você nem ter os problemas que a ciência, a tecnologia e a medicina tentam resolver. Você nem tem o problema. Você nem tem. Fim da história. E esses avanços tecnológicos, assim, que mais facilmente as pessoas percebem o uso positivo disso, né? Por exemplo, um celular, um carro, tem intrinsecamente um objetivo que facilita a tua vida. Existe um paralelo a isso ancestral ou algum problema que a gente tem que usar o carro, o celular, porque a sociedade foi construída de um jeito que problematiza isso? Enfim, como que você enxerga esse futuro com essas coisas tecnológicas? Eles vão ser usados ou vão ser cada vez menos usados? O que você enxerga com relação a isso? Cara, vão ser outros tipos de tecnologia. A gente tem tecnologia e tem que ter mesmo. O avanço, se a gente está falando só de natureza humana, a gente está olhando para a nossa parte animal. Mais especificamente quando a gente fala de asa ancestral, né? O polo do corpo. Dentro das 3 naturezas, a gente tem 5 camadas. Corpo e alma, natureza humana. Patrimônio e matrimônio, natureza feminina. Aliás, perdão, natureza masculina e feminina. E destino, né, chamado, o motivo pelo qual você nasceu, natureza individual. Então, quando a gente está falando só da natureza humana em termos de antropologia, a gente está falando do corpo. Por isso que a gente chama de asa ancestral, porque a gente olha só a antropologia para isso e acabou. Se a gente olhar só para isso, tá, então é literalmente pra gente voltar a morar em caverna, no meio do mato e acabou. A parada tem outras camadas. Então, as outras camadas, elas transcendem a questão humana, porque o nosso espírito um dia vai deixar de ser humano, inclusive, vai virar outra espécie, outra manifestação, material ou não. Então, o grande ponto aqui mudar a forma como a gente vive é parte do processo, mas a gente não muda as leis que o nosso corpo segue, que a nossa mente segue, que o nosso espírito segue. Então, eu estou falando isso porque tem formas de usar tecnologias que são maravilhosas, que melhoram muito a vida. Vou dar um exemplo. Cara, essa casa é uma puta de uma tecnologia. É uma tecnologia. Você, um tempo atrás, os caras moravam no mato, não construíam a própria casa, tinham que achar uma caverna, alguma coisa. Aí daqui a pouco os caras começaram a desenvolver técnicas de construção. Ou os ET chegaram e ensinaram as técnicas de construção. Né? Para os caras que falam, e os Anunnaki, Gabriel? Eu caguei pros Anunnaki. Foda-se, né? Mas enfim, é o que aconteceu. Isso que importa, o que a gente vai fazer com isso. E aí as técnicas foram se desenvolvendo, né? Muita coisa boa se perdeu, é sempre assim, pra caralho. E aí, enfim, chegamos nisso aqui. Cara, é maravilhoso morar numa casa. Eu moro numa casa. É maravilhoso ter um celular. Tem um celular gravando a gente agora. Tem uma luz na nossa cara agora. Só que, cara, eu posso usar uma tecnologia. Tem 2 camadas disso. A tecnologia pode ser inteligente ou idiota, e eu posso usar de uma forma inteligente ou idiota. Então, se eu usar uma tecnologia inteligente de uma forma inteligente, eu tenho um negócio fantástico, que inclusive vai me ajudar na manifestação da minha natureza humana. Se eu usar uma tecnologia idiota de uma forma inteligente, cara, eu consigo fazer uma coisa boa com ela, apesar de não ser tão fácil. Se eu uso uma tecnologia idiota de uma forma idiota, ou até uma inteligente de uma forma idiota, eu tô me fudendo, minha vida tá piorando, eu tô me afastando da imagem de Deus. O celular é um puto exemplo disso. Tipo, eu posso usar um celular para gravar um podcast falando sobre como transformar a própria vida em todos os sentidos vivendo a neantropia, ou eu posso usar um celular ficando o dia inteiro no WhatsApp, lá igual um zumbi castrado. Então, o celular é uma tecnologia idiota. Ele assim, eu já vou explicar por quê, mas eu posso usar de uma forma inteligente, sem problema nenhum, porque é o que a gente tem hoje. Por que o celular é uma tecnologia idiota? Cara, para começar,
Porque ele, tipo, o princípio do celular, ele já é anti-humano. Ele já é você pegar uma telinha, você ficar olhando para ela e um mundinho acontece dentro de um quadradinho na sua mão. Isso é incompatível com a natureza humana. Então, um exemplo de uma tecnologia inteligente que tivesse o mesmo propósito, um propósito parecido, realidade aumentada. Cara, tá bom, eu tenho aplicativos e coisas que eu posso fazer um trabalho digital, digamos assim, mas eles estão aqui no meu ambiente. Então eu trabalho no meu ambiente, eu estou num espaço tridimensional, eu não estou enclausurado em um quadradinho. E não é realidade virtual, né? É uma realidade aumentada. Realidade aumentada. A diferença disso é realidade virtual, é você meter um óculos na cara e ele passa uma tela, um jogo, uma coisa que é totalmente diferente do ambiente que você está. Realidade aumentada, você está nesse ambiente e daí tem tipo uma camada de sobreposição. Tipo, eu tô aqui na minha casa, tô vendo a minha casa, tô vendo você, mas tem um aplicativo aparecendo para mim aqui. E aí eu aperto aqui, ele abre uma telinha aqui no canto, mas eu ainda tô vendo você, tô vendo a minha casa, tô nesse lugar aqui. Né? Então essa é a diferença. Para dar um exemplo, né, de como a gente podia usar a MEMA, ter o mesmo objetivo de uma forma mais inteligente. E aí entra uma série de questões que, assim, a gente não pensa nessas porra quando a gente vai criar uma tecnologia nova e nem as realidades aumentadas que a gente tem levam isso em consideração. Por exemplo, a luz branca de noite. Um exemplo básico. Cara, o corpo humano, ele não comporta. Nosso DNA não comporta luz branca depois que o sol se põe. Não comporta. E toda porra de celular e TV e tela e LED e lâmpada e farol de carro e painel de eletrodoméstico tem a porra de luz branca, que é todas, né, no caso. Luz branca é luz vermelha, amarela, verde, azul, são todas. Mas qualquer luz para cima do laranja, para cima do amarelo, é uma merda de noite. Né? Vermelho, laranja e amarelo é a base do espectro luminoso, né, o arco-íris lá. São as cores do fogo. A nossa evolução comporta a luz do fogo durante a noite. Tanto que se você fizer uma fogueira, ficar a noite inteira numa fogueira, você vai dormir bem pra caralho. Agora, se você ficar com uma luz branca na cara a noite inteira, ou uma luz verde, uma luz azul, uma luz violeta, ou uma luz branca, que é a combinação de todas essas, mais o espectro baixo, seu sono vai ficar uma merda, mesmo que você não perceba. Às vezes as pessoas falam, não, mas eu uso o celular de noite, meu sono eu consigo dormir. Você conseguir dormir não quer dizer que a porra do seu sono é bom, caralho. Nossa, eu fiz uma maratona e eu completei. Tá, mas você ficou em último lugar, né? Tipo, puta que pariu, não é questão de você não conseguir dormir nada, apesar de algumas pessoas passarem por isso. Então, se eu, ao invés de ter a porra de um celular, eu tenho algum dispositivo de realidade aumentada que já filtra automaticamente as luzes que eu tô vendo quando passa do pôr do sol e leva em consideração questões espaciais e pensa como o desenvolvimento biopsicossocial de um ser humano acontece e fomenta a interação e leva em consideração, pensa de, cara, como que um ser humano... Como potencializar, né? Como que a porra de um ser humano pode se desenvolver o máximo possível? E como é que eu posso fazer essa tecnologia que cumpra esse propósito, mas sem transformar a vida desse cara numa bosta do caralho? Então, tipo, hoje, 99% das nossas tecnologias são o oposto disso. São tipo, eu tô pouco me fudendo, eu só quero dinheiro. Inclusive, se esse cara se fuder e ficar doente, melhor ainda, porque eu consigo vender pra ele outra coisa. 2 em 1, né? Exatamente. Ou 3 em 1, 10 em 1, 1000 em 1, né? Todas as indústrias. Se a indústria alimentícia vende o bagulho que é uma merda do caralho, sabe? Só que a associação da cardiologia, que recebeu 5 milhões de dólares lá pra dizer que aquilo é bom, coloca o selo na parada, o cara acredita que confia em médico, médico é o bicho que menos sabe sobre saúde humana no planeta Terra. Um macaco sabe mais sobre saúde humana do que 99% dos médicos convencionais. E o cara começa a ficar doente por causa da comida, dele paga na consulta uma parada, daí o médico indica uma porra do medicamento para ele, que ganha comissão em cima, ele compra o medicamento fode o eixo hormonal dele, agora tem que fazer reposição de testosterona. A testosterona não é natural, então ele até tem um efeito lá que ele sente, mas ele não tem de fato a libido, aquela densidade da testosterona natural e dos efeitos que ela traz. De repente ele está sem disposição, ele não consegue performar tão bem no trabalho, ele ganha menos. Sim. Por aí vai. Fala um pouco mais sobre isso aí. Por que médico não manja de saúde? Cara, sempre que eu falo sobre isso, né, eu tenho plena consciência de que a maioria das pessoas vai ouvir isso e falar, meu Deus, que absurdo. Mas primeiro, foda-se, porque é a verdade, se a pessoa não tem coragem para pelo menos ouvir e falar, tá, vamos ver o que esse cara tá falando e considerar a possibilidade disso ser verdade. Porque eu fiz 1000 vezes na minha vida e aceitei ser burro, né, até que tá
até que os meus resultados mostrassem que o que eu acredito de fato está alinhado com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa está numa vida de merda, ela não conhece porra nenhuma da verdade, e vice-versa, né? Princípio básico. Então, apesar de eu ter essa consciência, a grande questão é, os diplomas tradicionais e os currículos tradicionais de universidade, eles são 100% baseados em interesse econômico. 100%. 100% dá para falar sobre o relatório Flexner, quem está ouvindo essa pode procurar no Google, relatório Flexner. Dá pra falar sobre as famílias lá, eu nem gosto de falar o nome dessas porra, mas a família lá, que a galera sabe, né, via de regra, a família não sei o que, dá pra falar sobre os caras que basicamente começaram a dominar o mundo a partir especialmente da Revolução Industrial, que começou a, né, como o próprio nome já diz, a industrializar os meios de vida humanos, e tirou essa parte. Industrializar significa que você está transformando o mundo em interações de pessoas jurídicas. Indústrias são pessoas jurídicas. Só um parênteses. Onde que o cara consegue pesquisar mais sobre isso para ele se aprofundar, já que ele não consegue pesquisar isso no Google? Enfim, hoje no Google você já tem censura disso pra caralho, né? E não só tem censura, mas se você achar uma informação verdadeira, vai estar escrito, ó, verificadores de fatos dizem que é mentira. Sim. Os caras nem sabem quem é o filho da puta que verificou aquela porra, mas eles acreditam. Tipo, beleza. A Globo, viu? Alguém verificou e é mentira, então eu aceito isso. Tá, quem verificou, caralho? Quem pagou quem verifica? Uhum. Verificador de fato do Facebook era financiado por... Eu não sei nem o que eu posso Twitter. falar aqui. Assim, vários, mas é que tem um caso específico de verificadores de fato do Facebook sobre a situação... Como é que eu posso dizer? A situação daquela doença que infeccionou todo mundo uns anos atrás e que venderam uma certa... uma tecnologia injetável. Verificadores de fato do Facebook eram pagos, tinha um conflito de interesse direto daquela famosa empresa lá que vende a tecnologia injetável. Assim, casos que são cômicos. Você olha e dá risada. Só que se a pessoa simplesmente aceita qualquer merda que aparece na frente dela porque ela não tem coragem de questionar a visão de mundo sobre a qual ela construiu uma vida inteira, mesmo sendo uma vida de merda, ela nunca vai encontrar isso. Então, a grande questão é nem tanto onde você vai procurar, e sim o quão aberto você vai estar caso você encontre. Uhum. É mais isso. Não, vou repetir. A questão não é nem tanto onde você procurar, e sim quanta coragem você tem para aceitar caso aquilo que você mais tem medo de que seja verdade de fato. O grande problema das pessoas é esse. Quem quer encontrar, vai encontrar. Só digo isso. Agora, mesmo que a pessoa encontre tudo, evidências, provas irrefutáveis, se ela não tiver coragem de aceitar, porque ela tem medo de questionar tudo que ela viveu, e ela vai ter que... Se eu passei uma vida inteira acreditando em médico, por exemplo, e eu me deparo com provas de que, na verdade, toda a minha vida, o que os caras fizeram foi fuder a minha saúde, mesmo que eles próprios não estivessem sabendo disso. Cara, eu vou ter que admitir para mim mesmo que eu fui enganado. E aí isso inconscientemente carrega a premissa de que, caralho, fui burro. E eu vou ter que questionar mais um monte de coisa, porque se médicos, na verdade, não sabem nada sobre saúde, e a minha saúde não melhorou esse tempo todo, e eu gastei um monte de dinheiro nisso, significa que eu perdi tempo, perdi dinheiro, fui burro pra caralho, fui enganado, significa que muitos outros sistemas nos quais eu confio, e que me dão um conforto e uma segurança, porque eu posso dizer que, beleza, a sociedade funciona desse jeito, também não funcionam, então meio que a pessoa fica sem chão. Uhum. Você tem que ter muita coragem pra falar, tipo, caralho, talvez tudo que eu acredito seja uma mentira. Tem que ter muita coragem. Então a minha resposta para essa pergunta é essa. A pessoa que quer achar, acha. Uhum. Hoje acha. Mas a questão não é nem procurar. A questão é ter coragem de encontrar. É isso que eu digo. E indo para uma outra seara de pergunta, né? Qual que você considera que é o seu grande objetivo / sonho, assim, em vida ainda, né? Onde você acha que dá para chegar com teu projeto, com os teus objetivos, com as pessoas que você tá trazendo para perto? Qual que é o sonho grande aí? Talvez eu não usasse nem as palavras sonho, porque eu acho que é mais objetivo do que sonho. Com certeza. Quando você vive a imagem de Deus, você entende que não tem sonho. Porque sonho é uma palavra que a gente usa para uma coisa que a gente nunca vai conseguir. Uhum. A real é essa. Porque um sonho é uma coisa que não existe, né? Uhum. Um sonho. Eu durmo, uma coisa louca, eu acordo e falo, beleza, vamos voltar para a vida real agora.
Então não é isso aí, não é um sonho, é a meta, né? Cara, é ter santo, assim, eu vou falar da meta mesmo. Isso. É que o mundo inteiro, ou pelo menos o Brasil, que o Brasil seja um santuário da neantropia. Que, tipo, seja impossível você não viver a neantropia. A pessoa que nasceu no Brasil já vai desde o princípio. Todo mundo já nasce imagem de Deus, a gente só deixa de ser, né? Então a pessoa já vai nascer imagem de Deus e tudo o que acontece, o sistema de ensino e a forma como a comida é produzida e chega até ela e as interações sociais e o entendimento que os pais e os tios e os amigos e os professores têm sobre a própria natureza já é absoluto. E eles já estão vivendo a imagem de Deus, e eles transmitem isso para cada criança que vem para o mundo, que já se desenvolve nessa plena natureza, e as construções e as tecnologias absolutamente tudo que diz respeito à vida humana, tudo que a pessoa experiencia na existência dela, é 100% feito, pensado, elaborado e executado visando o máximo potencial humano, visando a imagem de Deus na maior plenitude possível, que a gente nem sei se a gente vai descobrir qual é, mas se for só o que eu já sei, o mundo já vira um paraíso. A gente diz que a neantropia é a condição do novo homem. O novo homem é aquele que vive a neantropia, basicamente, aquele que é a imagem de Deus. A gente saiu dessa condição de imagem de Deus porque a gente quis conhecer o mal. É a simbologia da história do Éden. A gente nasceu no paraíso e nasceu perfeito. Aí a gente escolheu, falou, eu quero conhecer a alternativa à perfeição. Esse é o conhecimento do bem e do mal. E a gente conheceu. Estamos na merda agora. Tá uma bosta. Tá o mal. Esse é o mal. Conhecemos o mal, manjamos muito do mal. Só que a gente esqueceu que isso é tipo o ponto mais baixo. A gente acha que a gente tá indo pra frente e tal. Não, a gente tá no abismo, no fundo do poço. O único caminho é voltar pro paraíso e voltar pra perfeição. Só que não é, a gente não é mais o mesmo lugar. Né? O mesmo homem um homem nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque ele não é o mesmo homem, o rio não é o mesmo. Né? Esse princípio, a gente volta para o paraíso, mas não é voltar para trás. É a jornada do herói. Eu volto para o mesmo ponto, mas em outra oitava. Eu cumpri uma série de desafios, eu enfrentei uma besta, eu cresci pra caralho, me fortaleci muito, eu aprendi a valorizar aquilo que eu já tinha desde o princípio. E a jornada do herói se completa com um novo homem. Por isso, novo, no novo Éden, que é isso aqui que eu estou descrevendo. É o paraíso na Terra, só que a gente construindo. Oi? A história do Odisseu e, bom, qualquer outra história da jornada do herói, né? O herói sai de um lugar tipo, que é perfeito, é o mundo comum, só que foda-se, ele é só uma criança, ele não sabe nada. Ele é inconsciente, de fato, é a simbologia até bíblica, né? A gente não tinha consciência. Se era perfeito, mas tá, você nem tem opção de não ser, então foda-se. Agora a gente tem essa opção. Conhece, passa na água e se fode, tem o mestre que vem, que no caso é o próprio Cristo, e daí a gente volta agora por mérito próprio, porque a gente construiu o Éden. Porque a gente voltou à nossa natureza perfeita, mas por mérito, não porque a gente já nasceu assim. E aproveitando que outras pessoas vão ouvir isso aqui, você já está fazendo muita coisa para chegar nesse objetivo, mas como que é uma pessoa que está ouvindo isso, o que ela pode fazer para ajudar nesse objetivo? Para ajudar que isso se concretize? Mas acho que vamos encerrar com essa pergunta, para manter o podcast em menos de 1 hora. Cara, o que a pessoa mais pode fazer é viver a neantropia ela própria. É restaurar a si própria a imagem de Deus. Qualquer pessoa que está ouvindo isso fala, cara, eu cumpro essa ideia, eu também quero essa porra. O primeiro passo é, viva você. Porque quando uma pessoa está vivendo, não só, especificamente a cristandade, a camada do indivíduo, mas também todas as outras, né, as outras duas camadas, está vivendo essa imagem de Deus, a própria vida vai levar ela naturalmente para o que ela nasceu para fazer. E se ela de fato quer fazer isso, o coração dela canta é porque ela nasceu para fazer isso. E se ela está vivendo a sua própria imagem de Deus, a vida simplesmente vai ser uma correnteza que leva ela porque ela nasceu para fazer, e ela vai acabar estando junto conosco nesse projeto. Eu falo conosco porque não é um projeto meu, você está junto, tem gente da Neantropia que está junto, é a galera mais alinhada, que mais está buscando a própria imagem de Deus. Vai acabar chegando, vai acabar se aproximando disso,
Mas é bom que quando esteja aqui já saiba o que isso significa, né? E a gente começa consertando, como o Jordan Peterson fala, né? Primeiro a gente arruma o nosso quarto, depois a gente vai tentar arrumar o mundo. Então é basicamente isso. Fechou. É isso. É isso. Primeiríssimo podcast neantrópico e concluir com sucesso. Bom demais aí. O início de algo grandioso. É isso.